boa noite a todos. Amém? Amém? Glória a Deus. Antes de começar a ministrar a palavra, como é bom ter casais assim, igual o Jair e a Beth. Esses dias atrás eu estive lá na casa deles. Uma paz, casa, uma paz, você sente um ambiente espiritual. Você sai feliz de lá e ainda sai com uma sacola de milho, isso é muito bom. Estou comendo esse milho até hoje, Satira. É uma benção. Foi a Beth que deu, o Jair não queria dar não, brincadeira. Mas uma benção você ir lá. É uma vergonha, porque em 5 anos eu nunca tinha ido, mas amém. Vocês estão animados para ouvir a palavra de Deus? Amém? Glória a Deus. Irmãos, nós vivemos nos tempos onde o mundo tem multiplicado a sua iniquidade, a sua maldade, onde nós vivemos num tempo de superficialidade, onde os absolutos são vazios, onde uma geração tem se diluído em princípios vazios, onde a profundidade de relacionamentos já não existe mais, onde valores também, infelizmente, têm se diluído, a falsidade se multiplica. E essa palavra, ela é um confronto. Ela é um confronto, por quê? Porque ela aconteceu há milhares de anos atrás, e muitas vezes nós vemos um cenário em que não é igual o que acontece aqui. Do lado bom, é lógico, do que acontece. E eu quero fazer uma pergunta para você. Você já foi acusado injustamente? Pergunta para a pessoa do teu lado. Você já foi acusado injustamente? Agora faz outra pergunta. Você já foi acusado injustamente sem você saber da acusação? Mas você foi atingido por essa acusação de alguma forma. A palavra que eu quero trazer, e o título dela é As Acusações de Satanás ao Homem, ou a um homem, mas pode se resumir às acusações de Satanás. Abra sua Bíblia no livro de Jó. E nós vamos relembrar algumas coisas que Satanás tem falado a respeito dos cristãos, trazendo para a nossa época. Enquanto você procura aí, eu vou dar um tempinho para você procurar, vou falar mais alguma coisa. O grande problema não é Satanás acusar. Seria igual eu falar que um cachorro que late, há um problema nisso. Seria um problema se o cachorro miasse, ou se um passarinho latisse. Porque Satanás é acusador. O grande problema é, eu me encaixo ou não me encaixo na acusação de Satanás? Eita glória! E aí? E aí ninguém precisa falar, ninguém precisa acusar, você não é secretário do Saci, do Satanás, para você repetir as acusações dele. Todos encontraram o livro de Jó? Amém? Quem encontrou, diga amém. Glória a Deus. Vamos ler Jó, capítulo 1. Primeiro nós vamos ler quem era Jó. Depois nós vamos ver as acusações. No livro de Jó, capítulo 1, versículo 1, diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Veja bem, aqui o autor está falando como alguém contando essa história de quem era Jó. Então ele diz que ele era o quê? Íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. As duas primeiras coisas eram quem Jó era. E porque ele era desse jeito, ele fazia as duas últimas coisas. Ser íntegro tem a ver com uma integridade que não vem daqui. É algo que provém do teu relacionamento com Deus. É a integridade mediante o céu. E retidão é você não aceitar as coisas, as facilidades da vida. É você falar a verdade. É você viver em verdade. É você dizer não ao mal. E tudo aquilo que acontece no nosso dia, as prostituições, as falsidades, não acertar suborno e por aí vai.
por conta dessa situação, você vê que ele era temente a Deus. Então, porque ele era temente a Deus, ele encontra uma integridade em Deus, e a partir dessa integridade, as suas ações são medidas a partir disso. E o conjunto disso fazia o quê? Jó se desviar do mal. Veja bem, aqui não é um pastor da igreja que está falando, aqui não é um líder de jovens, aqui não é um líder de casais, não é um líder de homens, não é um líder de louvor que está falando de um integrante do seu ministério. Aqui é o próprio Deus dando o aval e o carimbo. Jó é um homem segundo o meu coração, ou íntegro, reto e temente a Deus. E aqui é o ponto disso tudo. As ações de Jó vão se desdobrar, vão acontecer por aquilo que você entende nesse texto. E aí começa a falar que Jó possuía 7.000 ovelhas, tal, e os seus filhos iam nas casas um do outro, faziam banquetes, então eles celebravam. Nós vemos aqui um costume de ceiar junto, muito comum, desde aquela época. E aí fala também que Jó fazia sacrifício aos seus filhos, sem pedir, sem ser lei, sem ser mandamento, ele fazia voluntário. Por quê? Porque ele entendia que ele, como pai, ele precisava criar os filhos nos caminhos do Senhor. E ele buscava essa vida íntegra. E ele buscava viver em retidão. A casa de Jó era santificada ao Senhor, segundo o que diz a Bíblia aqui. Mas chega um dia que Satanás chega diante de Deus e ele começa a acusar a Jó. Deus aqui é como um pai. Olha, você está vendo aquele meu servo Jó? Homem reto, íntegro. Aí Satanás começa a levantar as suas acusações, ou as suas teorias, ou os seus, sei lá que nome pode dar nisso. Observastes meu servo Jó? Porque ninguém é na terra. Versículo 8, Jó 1:8. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, se desviasse do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó de balde teme a Deus? Ele realmente teme ao Senhor? Satanás falando: acaso você não cercou ele com sebe, e ele a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos você o abençoou, tudo que ele faz é abençoado. E os seus bens se multiplicaram na terra, e Satanás é ardiloso. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo que tem, e verás se não blasfema da tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está no teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. Então a primeira acusação de Satanás: o homem só serve a Deus por causa das bênçãos e dos bens que ele concede a ele. Aqui eu quero que você lembre daquilo que eu falei no começo. Mais importante do que a acusação de Satanás é o quanto isso chega no alvo da minha vida. Ou se chega, ou se não chega. E aí, o que acontece? Nós olhamos hoje uma diferença entre esse contexto de Jó? Sim ou não? Será que hoje nós ficamos tristes quando nós saímos de um carro mais zero para um mais antigo? Será que as nossas bênçãos e testemunhos, inclusive os que nós viemos aqui à frente, e não tem nada de errado nisso, mas será que elas só são, as bênçãos de Deus se resumem somente àquilo que Ele pode nos dar? Um terreno que você ganhou? Um carro que você trocou? Uma mobília nova? Aquele armário? Aquela cozinha planejada que custa lá, sei lá, um dinheiro inimaginável, você conseguiu, glória a Deus. Tudo isso faz parte de uma vida aqui na terra. Mas o quanto isso tem tomado o coração daquele que serve a Deus.
Tomou o de Jó? Primeira acusação que Satanás faz para Jó, que o homem só serve a ele porque ele é abençoado. E aí vem a questão para nós meditarmos. O que é ser abençoado? Será que ser abençoado não é você ser levado para o deserto para comer maná? Isso é ou não é ser abençoado? Nós já vimos aqui vários testemunhos, o pastor Satírio no domingo de manhã aí falou que a época em que ele mais esteve no deserto foi a época que ele mais prosperou, mais comeu, mais bebeu, mais viveu da provisão vinda do céu. Quem é mais abençoado? Aquele que está no Egito, comendo da cebola, dos alhos, das sopas, daquelas coisas gostosas? Ou quem está no deserto, provando do maná do Senhor? Agora, você pode estar fora do deserto e também comer do maná do Senhor. Alô? Por que esse silêncio sepulcral? Essa palavra, irmãos, não era que eu tinha para hoje. Isso é muito clichêzão, né? Já faz 3 meses que eu estou preparando uma palavra. E sempre que alguém me chama para pregar, em qualquer lugar, e eu estou preparando uma palavra, 99% das chances é que é aquilo ali. E hoje cedo Deus me incomodou muito com isso aqui. Sabe por quê? Vocês não sabem, mas eu morava numa casa de fundo durante 5 anos aqui em Rolândia. E a casa era maravilhosa. Aí começou a dar uns mofos, eu também comecei a ficar mofado, comecei a ficar ruim, tive pneumonia, tive um monte de coisa. O aluguel ia subir para R$ 1.500. Uma pancada. E eu consegui uma casa de 2 andares, que ela corta a quadra por R$ 1.300. Eu olho para aquela casa todo dia e falo assim, Senhor, eu não mereço. Mas o Senhor assim me deu essa oportunidade. Irmão, vamos fazer um parênteses? E é um terror quando chega sexta-feira à noite, que é o dia de fazer faxina, irmão. É 3 banheiros para lavar. É só o sangue do cordeiro, aquela casa para limpar. Mas eu não estou reclamando. Mas por certo momento a gente pode achar que essas bênçãos é porque nós merecemos. É porque isso, é porque aquilo. Não, a acusação de Satanás é: o homem só serve a Deus por conta daquilo que Deus dá. Aí o que acontece? Satanás vai, toca em tudo que Jó tem. Um dia que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, veio o mensageiro a Jó e disse: bois lavravam e as jumentas apacentavam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus, os levaram e mataram os servos a fio da espada, e só eu escapei para trazer a nova. Satanás tocou no que ele tinha. E qual foi a resposta de Jó? Nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor, amém? Você glorifica a Deus somente quando recebe uma bênção? Ou você está dando glória a Deus quando o pneu do carro fura? Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus por isso. Irmãos, nós precisamos romper essa ideia, como Jó rompeu, de que a vida não acaba aqui. Que as nossas leves e momentâneas tribulações produzem um peso de glória muito excelente, como diz o Paulo. Passamos dificuldades, perdemos bens, perdemos muitas coisas. Mas isso não quer dizer que você é infiel. Você é infiel se você mudar a sua essência por aquilo que você perde. Ou deixar você mudar quem você é. Olha para o Evangelho. Olha para o que tem por aí, irmãos. Nós precisamos desesperadamente de um avivamento. Onde as igrejas não façam mais campanhas para comprar o favor de Deus. Onde igrejas não vendam mais as bênçãos. Onde dízimos não sejam mais moeda de troca. Onde ofertas alçadas não seja para colocar, para aumentar a audiência, se é que vocês me entendem. Eu não estou falando daqui.
De jeito nenhum. Mas de jeito nenhum mesmo. Olha aí fora. 7 semanas para termos o favor de Deus. Ai, se Deus não der, porque nós já marcamos. Tem que ser naquela sexta, pastor Jadir. Se não for naquela sexta, o senhor que é o pastor da igreja, o senhor está enrolado. Se o senhor não arrecadar 10% a mais de dízimo do mês passado, o senhor está fora. É isso que acontece por aí. Aonde está a integridade? E deixa eu te falar, muitas vezes nós colocamos nossa língua de gravata para fora e falamos que os pastores são um problema, mas meu amigo, só tem ladrão para quem dá dinheiro para quem rouba. Nós precisamos nos revestir do poder de Deus, da palavra de Deus, e voltar ao trono da graça, e saber que Ele é Deus, mesmo quando Ele não nos dá, saber que Ele é Deus, Ele é provedor. A tua prosperidade não é medida pelo que você tem, mas pelo que não te falta. Pelo que não te falta. Quando eu vejo tua filha, eu lembro da minha. Meu irmão, foi uma das épocas mais quebradas que eu tinha, não tinha nada. Nem carro tinha. Quer dizer, tinha. Tudo que a gente ia fazer, Deus movia. Precisava comprar um guarda-roupa. A gente ia comprar um guarda-roupa mais ou menos, uma loja fechou lá, deu 80% de desconto, nós compramos o guarda-roupa por 20%. Até a roupinha da Bia, que era a roupinha de tigre, para parecer com o pai e com a mãe. Coisa mais linda, de oncinha, né? Que era muito cara, não dava. Caiu o preço, eu fui lá escondido e dei presente para a mamãe. Até hoje, é a única roupa que ela não deu para fora, para os outros, que nós abençoamos todas as crianças que nós podemos com as roupas da Beatriz. Porque nós somos muito abençoados. Irmãos, Satanás não está contente se você passar essa prova. Satanás não vai ficar feliz se você continuar glorificando a Deus, mesmo não sendo abençoado por bens materiais. Ele vai acusar de novo. Como diz, segunda acusação, Jó 1:20. Então Jó se levantou, rasgou o manto, rapou a cabeça e disse: nu, saí do vento também. Enfim, eu já falei isso. Amém. Jó 1:4-5 diz assim. Perdão. A segunda acusação de Satanás. Ninguém ama a Deus mais do que ama a sua família. O que acontece? Satanás vai, para ser bem breve, toca nos filhos, toca em tudo que Jó tinha. E eu fico olhando para essas preciosidades que são nossas crianças. E se fosse comigo? E se fosse com vocês? Eu não vou citar nomes, mas eu admiro, para mim é exemplo de vida. Quem teve a perca nesse nível e hoje está aqui adorando ao Senhor. Eu me reverencio de respeito, de humildade. Jó não amava mais a família do que o próprio Deus. Quantas vezes, irmãos, nós colocamos nossos filhos, nós colocamos nosso esposo, nossa esposa, nós colocamos nossos pais, e o único perigo que a gente não corre é de colocar a sogra acima de Deus. Isso não corre perigo. Às vezes corre, né? Que tem alguns desviados ainda que faz isso. Mas nossa família não pode ser mais que o Senhor. Jó entende isso. Satanás vai, toca nos filhos. E a palavra de Deus diz que em nada Jó blasfemou. Ele rasga o manto. E as duas coisas que ele mais poderia murmurar, ele não blasfema. E a terceira acusação de Satanás. Jó 2, de 4-6. Diz assim: então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Porém, estende a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na sua mão, porém guarde a sua vida. Satanás começa a tocar na pele de Jó.
A Bíblia diz que ele começa a se coçar com um caco de telhas. Houve silêncio de algum tempo, que eu não me lembro agora, quando seus amigos chegam perto dele, tamanho a desgraça da situação que aquele homem estava vivendo. Aquelas feridas deviam ser feridas purulentas, em que cacos de pedra, não fala telhas, é caco de pedras, né? Eram coçados. Aquele homem era uma ferida de pus viva. Imagine as moscas. Irmão, quando o coleguinha seu aí, aqui acho que não tem isso, fica um dia sem tomar banho, e ele levanta o braço, já fica feio o trem, né? Agora você imagina, é umas irmãs que fez assim, ó, não sei não, hein? Deve ter alguém que já passou por isso, misericórdia. Mas, já deve ter passado por alguém, né? Lógico, não é que as irmãs fizeram isso. Agora imagina uma pessoa que está doente, o fedor, o estado daquele homem. E quantas vezes nós murmuramos por causa de uma dor? Quantas vezes nós murmuramos por não alcançar algo que nós queríamos? Nós precisamos ter um olhar para o céu, irmãos. Por que que Jesus curava? Por que que Jesus fazia milagres? Por que que Jesus fazia pessoas andarem? Curava lepra, curava tudo aquilo que era imundícia. Porque lá no céu não existe isso. E eu e você precisamos entender que aquilo que nós não conquistarmos aqui, nós conseguiremos conquistar lá no céu, porque lá nós seremos perfeitos eternamente. Em nenhum momento Jó pecou ou murmurou ao Senhor. Nós precisamos clamar pelas enfermidades? Sim. Nós precisamos glorificar a Deus quando recebemos uma cura e temos que vir aqui me testemunhar? Sim. Mas nós também devemos testemunhar o quanto Deus te tirou do lamaçal do pecado e quanto você teve. Venha, eu desafio você, igreja, a vir testemunhar que você teve uma experiência sobrenatural, vou falar assim, tão diferente, que mudou a sua vida depois de tantos anos de crente. Não sei, você estava lá no seu quarto clamando, de repente você sentiu um toque do Espírito Santo. Você escutou uma voz audível. E aquilo fez com que a sua dor, seja de alma ou seja de corpo, passasse a ser um nada. Porque maior é ouvir a voz dele do que chorar as suas mazelas. Paulo diz, eu tenho espinho na carne, para que me lembre o quê? Da onde o quê? Da onde eu saí. Pode ser uma doença. Alguns especulam que pode ser um olho com pus. Outros falam que poderia ser uma pessoa, um endemoniado que seguia ele e ficava atormentando o juiz dele. Não se sabe o que é. Mas Paulo glorificava a Deus porque ele entendia que a glória do que está por vir é muito maior do que qualquer tribulação, que qualquer coisa que nós possamos passar aqui, porque o Deus que tem lá no céu é muito maior do que o Deus que se levanta aqui na terra para destruir a sua vida. É muito maior. Ele é Deus. Certa vez vi na televisão uma pessoa chegar para uma irmã e falar assim, conta a sua bênção. Aí ela falou assim, não é aquela, tá, irmãos, que ela tinha um problema e ela conseguiu, todo mundo já deve ter visto esse meme, né? Ela tinha um probleminha na barriga, de constipação, para quem entenda, e de repente ela conseguiu ir no banheiro. Não é esse, tá, irmãos? Não é esse. Se você não viu, procure o Felipe que ele manda para você. Tá bom? Uma pessoa chegou, um obreiro falou assim, conta a tua bênção. Nossa, mas eu estava aqui hoje, eu vou contar do meu jeito, tá? Como se o céu se abrisse, eu vi que Jesus me salvou, Jesus, aquele peso, sabe? Eu me senti uma pessoa diferente, meus pecados foram perdoados, eu fui justificada. Aí ele falou assim, ah, legal, agora conta a tua bênção. Gente, eu vi isso, o fato real, e vi uma pregação de um pastor falando sobre esse fato. Irmãos, existe bênção maior, nós seremos arrancados do lamaçal do pecado,
ser transportados na luz, sermos usados como obreiros, como sendo transformados em embaixadores, portadores da palavra de Deus, para povoar o céu e saquear o inferno? Não tem bênção maior. E essa terceira acusação de Satanás, ele fala, o homem só serve a Deus porque ele tem saúde. Eu estendo isso aqui. O homem, aqui eu também consigo entender uma entrelinha. O homem só serve a Deus quando está tudo bem com ele. E nós vivemos uma síndrome hoje do eu, que tudo gira em torno daquilo que eu gosto, daquilo que eu quero. E aí traz o quê? Doença emocional. Nós temos a necessidade de sermos aceitos. Por isso nós temos dificuldade de falar não. É uma das coisas que a igreja precisa trabalhar com aquele que chega agora na igreja. Ou aquele que está há muito tempo. Porque a identidade em Cristo te faz você não querer agradar ninguém, mas agradar somente ao Senhor. Olha o caso de Saul. Os soldados estavam indo embora. As pessoas estavam começando a resmungar. O que ele fez? Ele faz o sacrifício. Mas Deus mandou ele fazer aquilo? Era próprio dele, era o rei que fazia o sacrifício? Nós estamos hoje sentados num alto sublime trono, nós estamos sentados num trono de satisfação, onde tudo que nós fazemos tem que ser do nosso jeito. Se Deus me colocar no banco, no ministério, irmãos, é um grande problema. Aquele que era servo, como diz lá o pastor uma vez ministrou lá, caráter de servo para nós, ele deu a diferença entre a minhoca, o verme e a serpente. A minhoca, quando você pisa de uma vez, ou o verme, tem umas minhocas brabas, né? Vamos guardar as exceções. Ela não tem jeito, ela se rende, ela não tem nada para ferroar. A serpente, quando você pisa, ela abre a boca, mostra as garras e pica. E muitas vezes mata. Eu já vi isso, eu já falei isso muitas vezes. E eu já fui alvo disso. Quer saber quem é o crente? Tira do ministério e põe no banco. Contraria. Porque nós estamos buscando importância, irmãos. Nós estamos buscando uma importância para a nossa vida. Nós precisamos restaurar aquela intimidade com Deus, que vem lá do Éden, que já foi restaurada em Jesus Cristo, mas por algum momento na sua vida, as rejeições, as dores do passado, não fazem você enxergar isso. Isso é algo que vai ser trabalhado na sua vida conforme os processos. E aí nós buscamos preencher o vazio da identidade do Éden, fazendo demais. Não tem nada a ver com aqueles que estão aqui, que são pastores, líderes e que trabalham bastante. Não tem nada a ver com isso. Tinha uma irmã lá em Luanda que ela participava de 7 ministérios. E ela não fazia nada direito em nenhum deles. Porque ela não sabia quem ela era. Eu tinha pena. Por quê? Porque a gente não podia falar. Porque quando você fala e você toca no trono sublime do ser humano sentado, ele muitas vezes vai mostrar a boca. Nós não gostamos daquele pastor, por isso aquele pastor precisa sair. Nós não gostamos daquele líder de célula, por isso ele precisa sair. Não, irmão, às vezes quem precisa sair é você. Às vezes quem precisa tomar jeito, somos nós. Eu estou falando como ovelha. Talvez eu precise tomar vergonha. Eu, o Erison. Talvez o problema da igreja sou eu. Já falei isso aqui em reunião de líderes. Só que como Deus não mandou eu sair, vocês vão ter que aguentar eu. Né, pastora Ruth? Deus não mandou a gente sair, vocês vão ter que me aguentar. Amém, brincadeiras à parte. Mas resumo das provações. Jó perde seus bens, sua família, sua saúde, e ele teve problemas no casamento por causa disso. Veja bem, aqui a satisfação pessoal de Jó estava nível 0.
Ele não tinha nada que satisfazesse a vida dele, no sentido humano. Mas quando não vem nada de humano para satisfazer a sua vida, Jó já temia a Deus, e ele era íntegro, reto, e se desviava do mal. Isso enchia o coração de Jó, apesar da tristeza, apesar das lutas. Irmão, eu quero dizer algo para você. Você pode estar passando um momento de luta, de dificuldade. Você pode estar passando o maior deserto da sua vida, irmãos. No deserto é o lugar onde Deus vai fazer chover o maná. No deserto é o lugar onde Deus te move para você ouvir a voz dEle, para tirar os intermediários, para tirar os amigos falsos, para tirar as coisas que te atrapalham, para você enxergar o melhor de Deus na sua vida. Talvez você não enxergue. Imagina o Jó. Eu fico imaginando ele, Deus, por que você está fazendo isso comigo? E balá, Deus, murmurando. Não, Jó não fazia isso. Ele tentava, por mais que ele tentava entender, ele glorificava a Deus com as suas ações. Eu vejo que quando a mulher tenta tocar, dá um jeitinho, ele não tenta agradar. Ele fala assim, não fala, tá, irmãos? Eu fico imaginando, se fosse no dia de hoje, tivesse um Jó. Abençoa teu Deus e morre. Amaldiçoa teu Deus e morre. Fia, vai arrumar uma lavagem de roupa. Deixa eu quieto na minha aprovação. Imagina, gente. Que loucura. As próprias pessoas que estão do nosso lado, às vezes, não quer dizer que elas não nos amam. Elas podem ser voz do inimigo. Se nós não tivermos conectados ao trono da graça, cheios da palavra de Deus, nós vamos cair. Eu estou acabando, tá? Em todas as suas atitudes, Jó não pecou. Jó sofreu e questionou Deus 17 vezes e não houve resposta de Deus. Você imagina? Você está orando há muito tempo, esperando uma resposta de Deus? Você está buscando de Deus a salvação de alguém? Isso não aconteceu? Não pare, não desista, vá em frente, porque Deus é contigo. Se ainda não aconteceu, é porque Deus está trabalhando enquanto você descansa. Continue clamando, continue buscando. Somente uma frase, a partir dessa frase, foi que Jó, as coisas começam a mudar. Leiam o livro de Jó. Jó diz, no capítulo 19, versículo 15, porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará sobre a terra. Eu sei que o meu Redentor vive. Quantos aqui sabem que o meu Redentor vive? Levanta a sua mão para o céu agora, feche seus olhos e fala assim, a minha luta, começa a falar a sua luta, começa a falar com Deus, começa a declarar o nome de Deus, aquilo que eu estou passando, não sei, é financeiro, aquilo que eu estou passando é de família, aquilo que eu estou passando é emprego, qualquer coisa, estudo, aquilo que eu estou passando é algo interior, que precisa do mover de Deus. Fala aí, isso agora, não é nada, porque eu sei que o meu Redentor vive. Fala aí, declara. Nós não sabemos do futuro. A única coisa que nós sabemos é que meu Redentor vive. O meu Redentor vive. E naquela época do Antigo Testamento, se ele já sabia que o Redentor dele, Deus, não está falando de Jesus não, tá? Porque ele nem sabia de Jesus. Mas hoje nós podemos dizer que é uma referência de Jesus. Se naquela época, em que ele não conhecia Jesus, não tinha a obra, ele já sabia que o Redentor dele vive. Muito mais nós, que temos a marca da promessa, o selo do Espírito Santo em nosso espírito, que nós somos filhos de Deus. O nosso Redentor vive. Ele vive, não está pregado numa cruz. Ele vive e um dia voltará em poder e glória para pegar os seus escolhidos. Aleluia! Glória a Deus! A resposta de Deus a Jó. Veja bem, passa-se um tempo enorme. Aparecem 3 camaradas. 3 carinha. Sabe aqueles amigos? Tem amigos que aparecem só no momento em que a gente está bem. E tem amigos que aparecem só no momento da provação. Isso é bom. Mas também pode ser ruim, porque tem aqueles que aparecem no momento da aprovação para te abraçar, para orar junto, e tem aqueles que aparecem na hora da aprovação só para ver o desmantelo, só para ver a coisa ruim.
Fala para o seu irmão, você precisa orar. Fala de novo, você precisa orar. Para que Deus te dê. Fala, para que Deus te dê amigos que não sejam igual aos de Jó. Na ânsia de ajudar, eles ficam 20 capítulos. Jó faz questionamento com Deus. Deus não responde nada. E eles começam a levantar questões. Uma das questões, olha o que o Bildad, né? O Bildad fala para Jó. Eu acho que os teus filhos estão pecando. Eu acho que eles estão fazendo alguma coisa errada. Eles pulam um muro e vão jogar, sei lá o que, lá na casa do vizinho. Gente, no momento de provação, no momento de luta, eu chegar para um irmão e falar que, sem ter certeza de que os filhos dele são corruptos, é por isso que eu estou sofrendo agora, por isso que eu estou doente, isso não é boca de Deus. Isso é boca de Faraó. Caba desse é filho de Jezabel, filho da burra de Balaão. Meu irmão, e eles passam 20 capítulos aproximadamente, tentando entender aquele que serve ao Senhor, que é crente, coloca o nome que você quiser, ele está à disposição do sofrimento, da injustiça. Como que é isso? Como que é isso? Qual que é a lição que eu tomo disso, irmãos? Nós não precisamos entender tudo. Nós precisamos confiar em tudo que Deus nos diz. Nós precisamos confiar em Deus. Mesmo quando nós não entendemos. A lição é, a fé não depende de entender tudo, mas de confiar em Deus. Deus não explica as causas do sofrimento, mas Deus revela seu poder, sua sabedoria para Jó. Em nenhum livro do Antigo Testamento você vai ver Deus falando dele, das coisas criadas, revelando-se a sua grandeza tão detalhadamente quanto para Jó. Leia, 37, 38. Jó reconhece a grandeza de Deus. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Meu Deus! Engoliu um mosquito. Não era isso que eu ia falar, irmãos. Meu Deus, que fé! Mas eu engoli mesmo, esses mosquitinhos são uma benção. Bom, para quem faz academia é proteína, né? Então vamos beber. Vamos lá, gente, vamos voltar para o espírito, a carne deixamos de lado. Jó reconhece a grandeza de Deus, ele não reconhece o tamanho do seu sofrimento. Olha o que Jó fala em 42:5. Antes eu conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te veem. Qual que é a lição? Deus vai usar as provações da sua vida para fazer você galgar lugares maiores. Para você andar em lugares maiores. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas o que isso tem a ver com a minha vida? Eu tive uma conversa com um líder esses dias aqui, numa reunião que nós tivemos, que foi levantada uma questão, eu não posso falar. E eu falei, cara, você tem que entender. E eu dei o meu exemplo, eu falei assim, eu passei por isso logo no meu 1 ano e meio de convertido. E eu falei o seguinte, essas coisas aconteceram por mais 4 vezes. Um dia eu conto o que é. E hoje eu sei passar por isso. Eu não sou expert, mas eu sei passar por isso. Por quê? Porque Deus vai criando um calo na gente, que por aquilo que nós passamos, nós sabemos o que fazer e também o que não fazer em certas situações. O grande problema é se nós vivermos como o povo lá em Juízes. Estavam na glória, na bênção, no maná. Afrouxavam, pecavam, clamavam por um redentor. Deus levantava um juiz, voltavam para
intimidade com Deus, afrouxava, pecava, clamava, Deus levantava um juiz, aí virava aquela roda. Dois extremos, bênção e maldição. Bênção e maldição. Bênção e maldição. Jó não reclama das suas provações. Jó não reclama. Jó não fala. Por que que Jó não fala? Porque as provações dele não se tornaram o Deus dele. Não deixa situações virarem o seu Deus. O seu Deus está sentado num trono. Ele tem controle de tudo. Ele sabe o que é bom e o que é difícil para você. Ele tira amigos de perto de você, porque eles sabem que às vezes não é uma boa companhia. Ele coloca pessoas na sua vida, porque eles sabem que coisas podem acontecer. E me permita, muitas vezes eles mudam as circunstâncias da nossa vida e nós não enxergamos. Nós não enxergamos. Mas o melhor de Deus está lá na frente. Com certeza, pastor Chatilho, o senhor vai comer muito melhor dessa terra. O senhor está indo para um caminho que Deus está te colocando. Às vezes pode doer. É difícil. Eu sei, para mim vir de Luanda para cá foi muito difícil. Abandonar relacionamentos. Deixar pessoas queridas. Mas Deus tem o melhor para a vida desse casal. Não que você aqui, que nós seja o pior para eles, né? De vez em quando nós dá um pouquinho de trabalho para eles, mas é bem pouquinho. Bem pouquinho, sim. Mas Deus tem o melhor para a vida de cada um. Não reclame no processo da salvação. O que nós precisamos é ter a experiência de Jó. Não de perder filhos. Não de viver igual um pus ambulante. Mas de ouvir Deus falar assim: aonde você estava quando eu fiz o orvalho vir até aqui? Onde estava você na sua sabedoria? Quando eu falei para as águas virem até aqui? Onde estava você quando eu tratei, minhas palavras, com o crocodilo monstro? Onde estava você quando as terras se ajuntavam num só lugar e eu sabia o que fazer aqui ou ali? Jó fala assim: eu não tenho nada para falar, só tenho que tapar minha boca diante da insignificância do que eu sou e da grandeza daquele que está falando comigo. Deus restaura a saúde de Jó, restaura os bens de Jó em dobro, abençoa seus últimos filhos mais do que os primeiros. E a restauração não foi um pagamento pela fidelidade, guarda isso, mas uma demonstração da graça e da soberania do nosso Deus. Porque você não substitui filhos. Filhos, aqueles que estão perdidos são insubstituíveis. Mas pela graça, pela soberania de Deus, aquilo que você perdeu, Deus vai te dar em dobro. Deus vai te dar de uma forma soberana, porque Ele é Deus sobre toda a terra. Tem coisas que você não sabe. Deus está furando o pneu do teu carro para você dar glória a Deus. Porque talvez Ele está te livrando de um acidente lá na frente. Deus está fazendo coisas que você nem imagina. Para nós encerrarmos, eu vou dar um breve testemunho da minha vida. Quando eu cheguei aqui, eu era pastor da igreja do centro. E eu almejava um emprego na Unifil de professor. Estava começando o seminário. Aí o Satírio, pouco doido, levou eu lá na Unifil, me apresentou lá. Continuo não sabendo nada, mas naquela época também sabia muito menos. E eu esperei 2 anos. A gente foi lá. E quando saiu, eu já não estava mais na igreja do centro, já estava aqui. E estudando, me aperfeiçoando. E um dia o coordenador da teologia lá me chamou. E eu passei por todo o processo, para fazer valer, porque você precisa passar pelo processo lá da seleção. Consegui passar no processo de seleção. Quando estava para mim assinar o contrato, com o WhatsApp.
falei, cara, por que eu não vou lá falar com esse pessoal para montar um curso de teologia, cidade boa, tá, enfim. E eu fiquei sempre com isso. Fui. Nessa época da Unifil, eu peguei na doida, fui lá. Falei, já que eu não vou ser professor da Unifil, eu vou ser professor da Unifatece. E eu fui. E o que aconteceu? O cara que eu conhecia era um diretor geral, falou assim, você vai procurar tal pessoa. Eu fui no cara, ele olhou para mim assim, sério, deu um sorriso de canto de boca e falou assim, da onde você caiu? Eu falei assim, o cara está me respeitando, está pensando que eu sou uma pomba? Eu sou um urubu? Misericórdia. Pensei comigo, né? Mas falei, não, deixa, Deus está no controle. E ele falou, cara, nós estamos precisando de alguém que faça material de grego, de hebraico, de interpretação. Eu tinha acabado de me formar na pós-graduação de interpretação. E foi. Não, nós vamos precisar de você. Tá, beleza. Quando foi 4 dias depois, o coordenador da teologia da Unifil me liga, falou assim, contratações retomadas, você está dentro. Aí Deus, o Espírito Santo falou assim para mim, imagina se eu não tivesse fechado, você iria até Paranavaí? Muitas vezes acontecem algumas coisas na nossa vida, a gente não sabe por quê. E não para por aí. Eu fiz 3 disciplinas para aquele pessoal. A Unifil abriu portas para me estudar mais, para fazer mestrado. Lá na Unifil, quando foi ter o reconhecimento da teologia, eu conheci um cara, José Matias, que estudou para ser padre, não estudou, hoje é um dos meus melhores amigos. Ele falou, Erison, você precisa fazer mestrado. E você precisa fazer isso, fazer aquilo. E ele foi me motivando. Eu encontrei uma pessoa que me trilhou o caminho. E eu comecei a escrever artigo com ele, comecei a fazer algumas coisas com ele. E ele foi me dando as diretrizes, ensinando. Ele não foi fazendo por mim, porque senão é estelionato, né, gente? Misericórdia. Não estaria aqui agora. Foi falando assim, não, você faz assim, assim, assim. Fizemos um artigo sobre a minha experiência no seminário. Acho que eu mostrei para o Satiro. Então, tipo assim, irmão, você imagina se eu tivesse murmurado, porque Deus tinha fechado aquela porta que eu sempre sonhava na Unifil? Você imagina? Olha onde que isso me levou. E vou te dizer, irmão, eu não sou ninguém. Eu não sou nada. Eu não sou nada, eu estou caminhando. Eu não tenho nenhum emprego fixo com um salário fixo num mês. Eu vivo debaixo da graça, da fé e da provisão do nosso Deus. Não me falta nada. Nada. Até terno de 10 anos atrás, eu estou usando. É muita provisão de Deus. Então, quando Deus fechar uma porta na sua vida, quando acontecer alguma coisa diferente na sua vida, não murmure, irmão. Vai doer. Porque ferida como a de Jó dói. Mas não perca a direção, não cambaleie nem para a direita nem para a esquerda, permaneça firme no propósito, de olho para as coisas que estão por vir, porque o teu Deus está com você. O teu Deus está contigo. Não murmure. Busque ao Senhor. Jejue. Faça o que for preciso. E por mais que você faça, nada que você faça vai poder trazer o favor de Deus. Porque Ele já te colocou na mesa como filho. Mas o que você deixar de fazer, pode te afastar da presença dEle. Seja como a criança, Felipe. Vem ministrar os irmãos do louvor. Diga com essa canção que você quer ser como uma criança. Uma criança, quando ela sobe no teto, o que ela quer mais? Que o pai esteja embaixo para ela pular. E tem umas crianças que não precisam nem se mandar. A hora que você vê, ela já está em cima. Porque ela confia no pai. Ela confia na segurança do pai. Ela confia na força do pai. Ela confia no caráter do pai. Ela confia porque ela saiu da mãe. Mas não precisa explicar o processo, né, irmão? Ela faz parte. Ela confia no pai. Irmãos, talvez nós precisamos voltar o nosso olhar. Tirar o olhar das coisas aparentes. Uma vez eu disse, numa igreja, profeticamente Deus me usou, que talvez nós precisássemos quebrar as paredes daquela igreja, tá? Então, daqui a pouco o Satiro me espera lá fora.
Falar que tem que quebrar as paredes da igreja. Por que Deus me usou para falar isso? Porque às vezes há muito saudosismo naquilo que é material. Nós queremos ter o melhor som. Nós queremos ter a melhor bateria, o melhor teclado. Nós queremos ter os irmãos mais bonitos, mais alinhados. Nós queremos ter, sei lá, o melhor, as paredes mais bem pintadas. E nada disso está errado, desde que isso não tome o lugar e o propósito daquele que está aqui conosco, que nós vivemos para o adorá-lo, para glorificarmos nosso Senhor Jesus Cristo. Por mais que a vida seja difícil, viver é bom, mas dá um trabalho. Nós sabemos, dá trabalho mesmo. Por mais que as pessoas que estão muitas vezes do nosso lado dê mais trabalho ainda, e às vezes você seja a pessoa que dê trabalho para os outros, nada disso tem importância quando nós estamos com os olhos vidrados no Senhor. Quando nós temos a certeza que no nosso trabalho nós tomamos uma paulada que vai fazer nós perdermos bastante dinheiro, que pode até significar a falência, nós levantamos as mãos para os céus e falamos assim: o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará sobre a terra. Quando nada dá certo, o meu Redentor vive. Feche seus olhos. Só peço que você adore a Deus. E eu vejo chamar Deus presente.